bem-vindo ao Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje eu vou entrevistar a professora Michele Guidolini, que é professora, que é concursada e que é mentora de carreiras públicas. Olá, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda aqui mais uma vez. Olá, Karina, é sempre um prazer, é uma honra estar com as pessoas que acompanham o teu trabalho. Fico muito agradecida por mais uma vez ter recebido o teu convite. A gente vai falar hoje dos inimigos invisíveis do concurseiro. Exatamente, exatamente. Você que é mentora, que é concursada, que também estuda, né? Estudar é um prazer, é um vício para a gente, né? O concurseiro, ele tem os seus inimigos invisíveis, e uma vez eu lendo um material seu, você disse que, para além de ser importante saber estudar, é preciso reconhecer o que sabota esse estudo, né? Quem são exatamente isso. Até porque, sim, estudar tem técnica, né? Existem técnicas para que esse estudo possa ser produtivo. Mas, ao mesmo tempo, conhecer aquilo que te sabota, aquilo que atrapalha a técnica a funcionar, é libertador e pode ajudar o aluno, o candidato, a ter muito mais resultado em menos tempo. Então, fala pra gente, quais são os inimigos invisíveis do concurseiro, que ele não percebe, que está ali no dia a dia do estudo dele? A gente pode começar destacando 3, né? Destaquei 3 primeiros para trazer para ti. Um que já é um alerta gigante é o vício nas redes sociais. Não que as redes sociais sejam o vilão, tá? Pelo contrário, a internet trouxe muita informação para quem faz concurso público e ela é um aliado importantíssimo, inclusive as redes sociais. Mas o vício nas redes sociais é que é complicado. É ele que é o vilão dessa história, porque a pessoa se organiza para estudar e acaba passando o dia ali num scroll infinito de tela, né? E aí ela acaba achando que ela está se inspirando com as histórias de quem estuda, que ela está se inspirando com as histórias de quem passou, e quando ela se dá conta, o dia acabou e ela não estudou. Né? E isso cansa. Perfeito. Até porque você começa a se comparar com essa vida perfeita da internet, inclusive de quem já passou no concurso. Então, esse é um inimigo, assim, muito grande. Eu acho importantíssimo, te interrompendo rapidinho, claro. a pessoa reconhecer que ela tem um vício de internet. É exatamente isso. Vá lá nas configurações do seu aparelho, verifique quantas horas você está passando nele por dia. Porque é um vício geral. É exatamente não é uma coisa isso. Que é só uma ou outra pessoa, é um vício geral. E apesar de ter, né, os seus benefícios, quando isso é exagero, como qualquer outra coisa que te traz, né, essa coisa do vício e do exagero, ela vai te trazer prejuízo. E para estudar não é diferente. Isso, tá? perfeito. Segundo grande inimigo, eu costumo dizer que é a fuga disfarçada de produtividade. O que é isso? É aquele concurseiro, aquele candidato que ele passa o dia se arrumando, se organizando. Ele separa o planner, ele faz anotações, ele separa as canetinhas coloridas, os cadernos, ele compra caderno, ele se distrai, né, com isso ele baixa PDF, ele escolhe qual videoaula ele vai assistir. E quando ele se dá conta, o dia acaba, ele arruma a mesa e ele se dá conta de que ele não estudou. Então, aí a pessoa pensa, hoje eu produzi muito. Não, você não produziu muito. Né? Não que você não tenha que se organizar, inclusive eu ainda vou falar disso mais tarde, ainda aqui contigo. Mas, assim, você tira um dia para se arrumar, você tira um dia para se organizar e nos outros dias você tem que estudar. Você não pode fazer isso o dia todo. Então, esse é um inimigo gigante, porque você perde tempo ali nesse processo. Né? Isso é muito perigoso. Terceiro grande inimigo que eu quero destacar, e que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, é o perfeccionismo exagerado. Ser perfeccionista não é de todo ruim, né? Aí estão os grandes líderes, né, para provar isso. Mas o exagero ele é muito complicado, porque o perfeccionista exagerado, ele não começa, ele adia. Porque ele só vai estudar quando ele estiver se sentindo bem, ele só vai estudar quando a situação melhorar, ele só vai fazer o simulado quando ele achar que ele vai bem no simulado, então ele não testa os conhecimentos dele antes. Ele fica numa tendência de achar que se ele não puder dar o melhor dele, é melhor que ele nem faça. E isso acaba atrapalhando muitas pessoas a começar. Na verdade, basta dar o primeiro passo. Né? Eu costumo dizer, tá sem brilho, vai sem brilho mesmo, né? Para poder começar. E aí essas 3 coisas, redes sociais, essa coisa de você achar que está produzindo, mas na verdade está se arrumando o dia inteiro, e o perfeccionismo exagerado são grandes vilões.
Perfeito. Assim, abriu a minha mente agora. Então, assim, Que bom que funcione para todo mundo. Porque é real, é real. Sim. Esse perfeccionismo faz a pessoa procrastinar. Exatamente. Nunca começa. Nunca começa porque não tá com... Não tá no time, né? Não tá com a Constituição, vou falar da Constituição da última emenda atualizada, tem que comprar para poder começar. Tem que comprar para poder começar, exatamente. Entendeu? Tem que comprar o caderno novo porque ele quer o caderno novo para poder fazer aquilo. E aí ele acaba adiando uma coisa assim que vira sem limite. Eu quero te fazer uma outra pergunta, ainda sobre sabotadores, né? Que são esses invisíveis, esses inimigos invisíveis são sabotadores. Aquele sabotador que é disfarçado de boa intenção, de boa ideia, sim, entendeu? Isso existe. E que atrasa a preparação e atrasa a aprovação do candidato. Fala um pouco sobre eles. Isso existe, né? Posso destacar 3 deles para ti também? Quantos quiser. Temos muitos. Infelizmente, os inimigos estão aí. Primeiro grande sabotador que eu acho que vai alcançar teu público e as pessoas vão entender isso é o isolamento extremo. Eu sou até uma mentora um pouco diferente em relação a isso, né? Porque as pessoas são muito a favor do sacrifício, do isolamento desesperado, mas pensa junto comigo. O ser humano, ele é social. Ele vive em sociedade, nós vivemos assim. Então, é claro que quando você vai estudar para concurso, você vai dar uma isolada, você vai recusar convites, você vai se afastar um pouco das pessoas e do meio social, é claro. Mas o isolamento extremo, ele vem disfarçado de amigo, essa coisa, não, se isole, estude, fique ali na sua. Mas ele retira apoio emocional. Apoio emocional vem de família, apoio emocional vem de amigo, apoio emocional vem de parente, do companheiro, da companheira. E você vai precisar disso nessa jornada, porque ela é cansativa. Então, o apoio emocional, ele é fundamental. Conhecer e conviver com pessoas que também estudam para concurso, que estão na mesma jornada que você, ter essa convivência, ela também estimula, ela também motiva. Então, eu tenho muito medo do isolamento extremo, né, que vem como um conselho, muitas das vezes, mas que às vezes você não considera o mal que ele pode te fazer se ele vier em excesso. Tá? Então, esse é um grande cuidado, eu acho. Outro que vem fantasiado de bom moço, tá? E que parece assim que o aluno está estudando e avançando muito, é estudar só o que você gosta. Porque dá a falsa impressão de que você está avançando. Eu adoro o direito constitucional, então eu vou estudar só o direito constitucional, eu vou pintar todo o meu edital no direito constitucional e eu estudei... Ok, mas e o AFO? E a contabilidade, né? Que a gente está aí com o edital pertinho, o direito tributário, a redação, né? Quando você estuda só o que você gosta, você não avança nas outras matérias e elas não deixam de existir, elas só acumulam. Você está escrevendo redação? Escrevi 3 redações essa semana. Ótimo. Você deu a redação para o professor de redação corrigir? Porque talvez você tenha escrito 3 redações e você esteja cometendo os mesmos erros nelas todas. Então, quando eu estudo só o que eu gosto, quando eu faço só o que eu gosto, eu corro o risco de estar fazendo errado. E de, com a falsa impressão de estar avançando, na verdade, você está deixando acumular informação para trás. Isso é um cuidado gigante. Tá? E terceiro grande sabotador, que parece um amiguinho, é quando você fica muito viciado nos exercícios e esquece de revisar conteúdo. Eu tenho mentorados alunos que resolvem 50 questões por dia, 70, 100 questões por dia. E isso é incrível, é fantástico. Mas como é que está o percentual de acerto dessas questões? Né? Talvez seja melhor você fazer um número menor de questões e a cada erro, a cada questão que surja uma dúvida, você vai revisar um tópico, você vai reconsiderar isso, você para de fazer questão e vai fazer a revisão quando você achar que ela é necessária e que ela é importante. Então, resolver muitos exercícios parece incrível quando você está comentando com alguém ou indo para as redes sociais. Né? Atenção, não estou falando mal dos exercícios, eu adoro os exercícios, mas quando você transforma isso numericamente, né? Eu fiz 100 questões hoje, ótimo. E o percentual de acertos, né? E as revisões? E às vezes, por algum motivo, tem muita questão repetida. Exatamente. E você fica meio que... Fica só nos mesmos assuntos. Isso é um risco muito grande. E mais, o exercício ele é fundamental, mas é a revisão que vai te ajudar a criar memória de longo prazo. Então, a gente não pode abrir mão da revisão. É um conjunto de técnicas. Eu não posso deixar uma delas para trás. Perfeito, perfeito. Interessante. Agora, vamos lá. Concurseiro iniciante e concurseiro já experiente, que ainda está estudando. Sim. Existe diferença dos sabotadores entre eles?
eles lidam com sabotadores diferentes. Sim, mudam. O inimigo muda, né, com o tempo. E Ou a relação com o inimigo muda. Talvez, muito provavelmente. O que acontece, por exemplo? O concurseiro que é iniciante, ele tem dificuldade em imprimir ritmo. Então, assim, um sabotador muito grande é ele achar que ele tem tempo. Eu tô começando agora, ninguém vai exigir muito de mim, nem eu mesmo. Então, ele tem tempo, ele leva as coisas num ritmo um pouco mais lento. Quando ele resolve impor ritmo, ele negligencia sono e estudo. Quer dizer, ele faz isso sem muito equilíbrio. O iniciante. O iniciante. No horário em que ele poderia estar estudando, ele pega mais leve, mas aí à noite ele vai até mais tarde, mas aí ele negligencia necessidades físicas básicas e o descanso. O concurseiro experiente já, em regra, não comete esse erro. Porque ele sabe que o descanso é necessário, que o sono é importante dentro dessa jornada. Ele já aprendeu a imprimir ritmo. Mas aí o concurseiro experiente, ele tem um problema sério com a autossuficiência. Ele começa a achar que ele já sabe tudo. Essa aula eu não vou assistir, eu não preciso dela, porque isso eu já sei. O especialista em concurso dá um conselho, dá uma dica, ele já não escuta, porque ele não está precisando disso, porque ele já sabe disso. E aí a autossuficiência acaba atrapalhando esse progresso e corre o risco de deixar ele ali, estagnado, né, por um tempo. Porque aí, e com a ansiedade vai pesar para o experiente. Aquela tranquilidade que o concurseiro iniciante tem, o experiente já não tem, né? Ele acha que o tempo dele está acabando. E aí a ansiedade começa a pesar e também corre o risco de atrapalhar o resultado. Perfeito. Perfeito. Todas as respostas estão me abrindo a mente. E aí, essa questão do concurseiro experiente que já sabe, eu lembro assim, você também é professora de constitucional, e o constitucional é a base, mas ele, na maioria dos editais, ele é a menos... a disciplina menos... Dá menos medo nas pessoas, né? Então, já aconteceu muito aluno em aula presencial, se levanta... Não vou assistir. Não vou assistir essa aula porque eu já sei, eu já sei. Exatamente. Entendeu? E aí aquele detalhe, aquela vírgula, aquela atualização que tu trazes, ele perde. E já teve caso desse mesmo aluno que disse que já sabe, teve a prova e ele errou a prova. Digo, se você tivesse ficado naquele dia naquela sala de aula, eu expliquei esse assunto. É exatamente disso que a gente está... O iniciante não, ele já não tem esse problema. O iniciante está lá para assistir todas as aulas. Online ou presencial, ele quer isso. Ele não sabe. É verdade. Agora vamos falar da autossabotagem ligada à comparação e ao medo de reprovação. Como é que o candidato pode se blindar nesse mundo de competição? Porque concurso público é uma competição. Claro. Vamos lá, sobre esse assunto que é importantíssimo. Eu costumo dizer que, assim, é importante você, embora isso seja clichê, mas é importante você entender que a jornada ela é diferente para todo mundo. O dia ele tem as mesmas 24 horas, para mim, para você, né, e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Mas essas 24 horas, elas não são vividas da mesma forma. E aí, quando eu aceito isso, eu lido melhor com a comparação. Porque, por exemplo, quem vai para o trabalho todo dia e volta de ônibus, numa cidade com essas distâncias como a nossa, né, e como outros grandes centros urbanos, não tem a mesma vivência do tempo que quem vai para o trabalho de carro no ar-condicionado ouvindo a sua música preferida. Né? As vivências de cansaço, de estresse, elas são diferentes, né? A mãe solteira, ela não tem a mesma vivência do solteiro que está estudando para concurso, né? Quem trabalha de dia não tem a mesma vivência de quem trabalha à noite. Então, você entender que a sua jornada ela é pessoal, ela é única e que a forma como você lida com isso também tem que ser pessoal e único. Né? E aí a gente vai precisar entender que eu não vou passar no concurso por causa da minha realidade. Negativo. Você precisa aprender a mapear a sua realidade e a trabalhar com ela. Então, eu vou estudar à noite e aos finais de semana e feriados, então é isso. Se eu não tenho tempo para estudar de dia porque eu estou trabalhando. Então, eu vou estudar quando meu bebê estiver dormindo, eu vou estudar balançando aqui o carrinho do meu bebê, eu vou ouvir o áudio da aula no ônibus. Entende? E você é uma... A gente já teve até uma entrevista sobre isso. Já falamos disso aqui. Você estava com a filha bebezinha. Estava com a minha filha bebezinha quando eu estudei para o concurso do Tribunal de Justiça. É exatamente isso. Né? E aí, quando você entende que isso não é um limitador, se eu paro de me comparar com o outro, eu entendo que isso é só uma característica da minha jornada. Isso é só uma característica da minha realidade que pode me levar cada vez mais longe se eu aprendo a trabalhar com ela. Entende? E aí a comparação ela deixa de existir, né? Pelo menos ela fica mais amena, porque eu passo a lidar só comigo e com o espelho, né? Só comigo e com as minhas verdades e comigo e com a minha realidade. E aí, claro, o medo tem um papel fundamental aí também, né? Você citou o medo.
Eu costumo dizer sempre, em toda a mentoria, e vocês vão me ouvir dizer aqui, que existe medo do fracasso, tem gente que tem medo do fracasso, mas tem gente que tem medo do sucesso. Isso precisa ser levado em consideração. É porque a gente ouve falar mais do medo do fracasso. Eu ouvi, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu ouvi, gente, ela falando um pouco disso antes da entrevista. E foi, assim, um choque de realidade. Eu tenho certeza que vai ser um choque de realidade também para você que está assistindo. Fala. É, porque as pessoas pensam muito no medo do fracasso, né? Ai, vão me cobrar se eu não passar no concurso. E se eu não passar? E se não der certo? O que as pessoas vão falar? O que eu vou pensar a meu próprio respeito pelas frustrações, né, com as quais eu vou lidar? Então, assim, é muito comum o medo do fracasso. Né? E aí as pessoas travam, às vezes, por causa dele. Mas o medo do sucesso é tão ruim quanto. Você está fazendo um concurso que você vai ter que ir para outro estado? Ai, meu Deus, e se eu passar? Como é que vão ficar meus pais aqui na minha cidade? E meu marido, será que ele vai comigo? Minha esposa, será que ela vai me acompanhar? Meus filhos, eles gostam tanto da escola, eles vão fazer novos amigos. E aí você começa a se questionar tanto sobre o sucesso, sobre a possibilidade de passar, que o teu cérebro te convence que passar não é uma boa ideia. Então, estudar e se dedicar para isso talvez também não seja. E a gente, sem perceber, cria crenças limitantes que acabam atrapalhando o sucesso. Perfil. Se você não gosta de atendimento ao público, não lida bem com o meio social e com o atendimento, por que você vai escolher um cargo público que te leve para o atendimento ao público? Porque você vai ficar pensando, ai meu Deus, eu vou ter que lidar com o público, ai meu Deus, será que eu quero isso? Vai dar certo ou não vai dar certo? Você trava antes de estudar, antes de fazer a prova. Então, assim, considere seu perfil também para escolher o concurso público dos sonhos, para escolher o cargo público dos sonhos, né? Você gosta de uma parede e do seu computador, né? E você vive bem com isso, e tem gente que adora, né, essa coisa da tecnologia e vive com menos interação social. A gente tem cargo para isso. Né? Você vai fazer Polícia Federal, ok, ótimo, é uma carreira incrível, mas você tem perfil? Porque senão você vai ficar pensando, ai meu Deus, e se eu ficar com medo, e se não der certo, né? E se eu for cobrado demais? E aí, quando você pensa que não, você já está se boicotando antes mesmo de estudar. Isso é medo do sucesso. Ele é tão ruim quanto o medo do fracasso. Assim, explodiu a minha mente quanto a isso. E a gente forte. Vê várias situações de pessoas que têm medo do sucesso. Muitas. E cria os obstáculos por conta disso. Muitas. Você traz uma série de crenças limitantes. É o e se. Né? O e se, ele é ruim tanto da forma negativa como quando ele vem de forma positiva. Perfeito. Vamos lá. Padrão de comportamento de quem demora a evoluir. Você é mentora, passou já por você vários alunos e também mentorados. Existe um padrão de comportamento de quem demora a evoluir? E como é que a gente consegue evitar esse padrão de comportamento? Existem duas coisas que eu acho que são fundamentais, que cada candidato consiga se olhar no espelho, né? Que eu falei há pouco que a jornada é muito você e o espelho, e conseguir identificar isso, tá? Uma primeira é a questão de falta de clareza no objetivo. Quem não sabe onde quer chegar vai demorar muito mais para chegar. Porque você não vai ter noção de que caminhos tomar, de que curvas, né, enfrentar, de onde parar, de onde prosseguir. Então, assim, eu preciso ter uma noção clara de onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo. Né? Se você não tem um objetivo, se você não sabe o que você está fazendo, se você começa a fazer tudo o que aparece e você não direciona seu foco, a sua energia para um objetivo claro, você vai ter muita dificuldade para chegar nele. E aí, esse candidato acaba levando mais tempo. Ele demora mais para evoluir, tá? Segunda característica de quem tem dificuldade para evoluir é uma crença limitante muito forte, com a qual a gente trabalha nas mentorias, que é o medo do macro. São as chamadas macroações, que é quando você se acostuma a fazer ou a pensar no muito. Se você olhar um edital inteiro, você vai entrar em pânico. Porque são quantas disciplinas? 12, 14, 8, né, 11, de acordo com o edital escolhido. E aí tem edital que a gente imprime e verticaliza para o aluno, dá 21 páginas, né? E aí, se você olhar para essas 21 páginas, você entra em pânico. Se você olhar para o conteúdo pelo ponto de vista do grande. Então, por que não fazer o contrário para evoluir? Vamos pensar micro?
Por que não as microações? Hoje eu vou estudar um tópico 50 minutos e eu só preciso dele hoje. Um tópico pequenininho lá dentro do edital. E aí quando esse acaba, você se empolga porque você venceu ele. Então eu vou estudar mais um tópico 50 minutos e mais um tópico 50 minutos. E amanhã um tópico 50 minutos. E quando você se dá conta, você está avançando. Então às vezes, quem consegue trabalhar com a mentalidade das microações avança muito mais do que quem se acostuma com as coisas gigantes. A gente costuma ter medo do impossível, do gigante, do que é absurdo, do que parece muito distante. Então, assim, traga isso para uma realidade mais próxima. Então, ficam as duas dicas para quem acha que está demorando a evoluir. Michele, eu estou nessa jornada há tanto tempo e eu ainda não passei, eu ainda não identifiquei. Talvez você esteja precisando ter mais clareza no seu objetivo e em onde você quer chegar, né? Considere sua realidade, o seu perfil, tudo aquilo sobre o que a gente já conversou aqui mais cedo. E talvez você precise parar de pensar no todo, né? A gente não vai subir uma escada com foco no último degrau. Você pode até dar uma olhada, mas o teu foco é aqui, é no próximo degrau, é um por um. Isso. Então, isso ajuda muito a avançar e a evoluir. Perfeito, perfeito. Muito. E pensando o seguinte, quem está assistindo, quem é teu mentorado, já identificou os inimigos. Qual é o passo seguinte? Como transformar essa percepção do que sabota e do que não sabota em ação, em disciplina, em prática? Agir. Dá o primeiro passo hoje. Hoje. Você está assistindo essa entrevista. Segunda-feira. Pronto. Você está assistindo essa entrevista, a mesa está bagunçada, está te causando confusão mental, você não está... Arruma a mesa. Acabou. Né? Uma coisa a menos. Afasta. Abre o espaço. Abre o espaço. É exatamente isso. Aquele amigo que está dando aquela opinião constante, negativa, te dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir... Dá um tempo nas opiniões dele, né? Ignora. Para de pedir opinião, ignora. Porque você vai precisar tomar atitudes hoje, né? Eu tô morrendo de medo do edital, meu Deus, informática, eu nunca estudei informática, eu não vou aprender informática. Dá uma olhada no edital, escolhe o tópico com qual tu simpatizas. Internet, extranet, vírus, malware, cavalo de Troia, bora por esses que são mais interessantes, né? O direito constitucional. Eu já estudei tantas vezes, às vezes a gente cansa mesmo de estudar os mesmos tópicos. Dá uma procurada lá, qual que é o tópico que você nunca viu? Olha, aqui tem uma nova visão do controle de constitucionalidade, então eu vou começar por ele. Você precisa agir hoje. Se você identifica o seu inimigo invisível, você precisa enfrentar. A gente tem uma tendência de fugir, né, do inimigo. Aqui é exatamente o contrário, você vai enfrentar. Eu estou ficando muito tempo nas redes sociais, então eu vou me forçar a colocar o celular no modo avião, vou avisar a família que durante 1 hora eu não estou disponível, e aí você vai estudar durante essa 1 hora. Quando você pensar que não, você está fazendo isso por 2 horas, por 3 horas, cada vez mais tempo. Você está se arrumando demais, né, com a história das canetinhas, dos cadernos e tal. Então, não, peraí, hoje eu vou pegar o caderno, as canetinhas, mas eu vou começar, né, para que a gente possa agir. Se você cruzar os braços e ficar pensando no que te atrapalha, você não vai conseguir evoluir para estudar. Né? Então, a gente vai precisar agir o quanto antes. Eu brinco, eu tenho uma mentorada que ela tem um cachorrinho e eu digo pra ela, conversa com o cachorro, dá aula pra ele. Dá aula pra ele. Eu faço isso com a minha cachorra. É exatamente, o nome do cachorrinho dela, vou falar, é Pet. E Pet mesmo do inglês, de animal de estimação, Pet. A minha é Penélope, às vezes eu chamo ela de Pet Penélope. Vem cá, Pet Penélope. O cachorrinho dela chama Pet. E aí, é isso, entendeu? Eu falei, dá aula pra ele. Olha, Pet, existem tantos tipos de controle de constitucionalidade. Nesse acontece isso, nesse acontece aquilo. Faça com que isso se torne um pouco mais agradável dentro da sua jornada. Eu não sei o nome dela, mas faz isso porque dá certo. Eu que sou professora, faço. Às vezes eu termino de estudar alguma coisa, aí eu vou para a cozinha fazer alguma coisa, ela vem, aí eu fico, olha, Penélope, assim, assim, pronto. Tô treinando. É, né? exatamente isso. Dá Você certo. repete, você usa os seus sentidos, né? E quanto mais você repete isso, mais você fixa essa informação. Tem que agir hoje. Ótimo, adorei isso. E eu digo também assim, às vezes eu tô lendo alguma coisa, eu trabalhando e a minha cachorra está entediada. Ela quer minha atenção. Aí eu fico conversando o conteúdo com ela.
Ela não sabe ela não do sabe, que você né? está falando, ela vai aprender. Eu estou dando atenção e tô reforçando o que eu estou estudando. É exatamente então, isso. Tua mentorada está certinha da orientação para ela. Vamos lá, eu vou para as perguntas finais. Essa é a penúltima. Se você pudesse alertar o concurseiro sobre um único sabotador que ele precisa eliminar imediatamente para poder avançar para a aprovação. Ai, gente, só um. Não, pode mais, né? Você pode tudo aqui, você sabe. Um que precisa eliminar imediatamente é a desorganização da rotina. Uma rotina desorganizada, ela dificilmente vai te deixar avançar, tá? Eu não estou falando de você ser metódico, né? Eu não estou falando do exagero relacionado a isso, né? Tem gente que gosta de anotar e eu sou muito favorável à anotação. Os planners estão aí para isso, né? As agendas virtuais, os celulares, os tablets, enfim, estão aí para isso. Mas se você é do tipo que você... Michele, eu não gosto de anotar, eu não funciono assim. Então pensa, né? Mas se organize, planeje. E tem que ser um planejamento consciente. Essa coisa de, eu só vou vivendo, ela não funciona dentro da rotina para quem é concurseiro. Porque você vai precisar separar tempo para estudar. E isso envolve comprar tempo. Porque as tuas 24 horas já estão ocupadas. Você vai precisar deixar de fazer alguma coisa para conseguir. Lugar. É exatamente isso. Eu vou ver menos novela? Eu vou ver menos jornal? Né? Eu estou vendo jornal de manhã, de meio-dia, de meia-noite. Eu estou vendo todas as novelas. Eu estou muito tempo nas redes sociais. Eu estou passando muito tempo conversando com o vizinho. Eu estou, né? Onde que eu estou desperdiçando tempo? Eu acho que a palavra nem é essa. Porque eu adoro os jornais também, a televisão, as séries e todo o resto. Mas é você investir o seu tempo de uma forma diferente. Por um tempo, para passar nesse concurso, depois você faz o que quiser com esse tempo e com essas horas. E para isso você vai ter que organizar a rotina. Eu preciso mesmo ir ao supermercado hoje? Ou eu posso deixar isso para outro dia, se hoje eu me programei para estudar, né? E é um dia que eu conseguiria estudar com tranquilidade. Eu não posso ir ao médico no mesmo dia que eu vou ao dentista para evitar sair de casa duas vezes, entende? Então, eu prefiro estudar no online ou no presencial. Porque se eu estudar no online, eu não preciso ter deslocamento da minha casa até o local, né? Eu não preciso me arrumar, tudo mais, ok. Eu ganho tempo com isso. Mas e se eu não conseguir me concentrar no online? Então, é preferível eu ir para o presencial, sair da minha casa e ir até lá para me concentrar nisso. Mas você só consegue fazer essas escolhas quando você pensa nisso de forma consciente. Né? A gente tem livre-arbítrio, então vamos usar o livre-arbítrio, né? Vamos pensar, vamos decidir. E aí você planeja a rotina. Então, grande inimigo para eliminar é a desorganização da rotina. E se eu puder te dar mais um, o último. Vai que eu para vocês, que também é um sabotador incrível e que, assim, a gente precisa tomar cuidado com ele, é a falta de acordos familiares. Eu bato muito nisso, com cada mentorado e com cada aluno. O acordado, ele não sai caro. E para você passar num concurso, né, você vai precisar se organizar, como eu disse, e isso envolve acordos familiares. Então, olha, marido, né, de hoje em diante, a minha rotina, eu gostaria que funcionasse dessa forma. Como que a gente pode fazer dar certo? Esposa, filhos, né, adolescentes. Como que tu podes me ajudar para isso dar certo? Porque às vezes você não tem colaboração. A gente tem que. A gente isso. conta muitas coisas boas, mas às vezes você não tem colaboração dentro da sua casa. É exato. Às vezes é pior. Tá dentro de casa. Né? E às vezes é pior. Você sem pedir ajuda, sem dizer o que você quer, o outro nem sabe o que você quer. Ou pelo menos vai dizer, ninguém pediu, não sabia. Ninguém falou nada, eu nem sabia o que era. Então, o acordo, ele é com os amigos. Olha, gente, eu vou me afastar por um tempo, não me chama, né? Ou me chama uma vez por mês, que eu vou me permitir, mas nos outros dias não me chama. Isso é acordo. E aí a pessoa que está lá não vai se sentir abandonada, né? Não vai achar que você não está mais interessado nessa relação. Então, assim, é acordo com os amigos, é acordo com o filho adolescente. Olha, gente, eu vou me trancar ali naquele quarto durante 2 horas e se não tiver ninguém morrendo, não me chama, né? Isso é acordo. Né? E aí a gente precisa entender que isso vale para tudo. Vale para mãe, para secretária. Tem aquela mãe que liga todo dia naquele mesmo horário. Isso é incrível, isso é lindo. Mas espera aí, mãe, esse é o melhor horário para eu estudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos ligar, né, se falar mais cedo ou vamos nos falar mais tarde.
E isso é ajuste, né? Quanto tempo você não perde por falta de comunicação? E isso vale para o estudo também. Então, assim, organização e rotina tem a ver com acordos com todas as pessoas com quem você convive. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito, perfeito, Michele, perfeito. Agora eu quero aquela mensagem final. A gente falou muito dos inimigos, né? Tem gente que pode estar assistindo assim meio pesado, assim. Será, né? Aquela mensagem agora conseguir. Positiva, né? Aquela mensagem final de despedida, de orientação, de carinho, porque a gente que é professor, que é mentor, a gente tem essa palavra de apoio, de carinho, de incentivo para quem está te assistindo e que está aproveitando tudo que ele pode, tudo que ela pode para se preparar, para melhorar essa preparação para o estudo. Acho importante deixar claro e já deixar essa mensagem querendo que você se sinta abraçado, né? Porque, assim, se eu te disser que é 100% fácil, não é. Porque é uma rotina muito diferente da rotina que você leva no dia a dia. Mas a mensagem que fica é de que é possível. Os inimigos invisíveis existem. E a gente está falando deles abertamente para você conseguir identificá-los, né? Para conseguir enfrentar. Mas à medida em que você consegue enfrentá-lo, lidar com ele e deixar ele cada vez menorzinho ali no cantinho, ele vai te atrapalhar cada vez menos, porque os bons hábitos vão tomar o lugar dele, né? A rotina de estudo vai tomar lugar dele. O prazer, o carinho que você passa a ter pela nova rotina, pelo aprendizado, pelo conhecimento, pelas possibilidades, a cada nova questão acertada, né? A cada concurso que você chega cada vez mais perto, você se dá conta de que esse inimigozinho ele diminui ali no cantinho, e de que passar no concurso é possível sim, né? É 100% possível. E com o tempo, os bons hábitos, a constância e a disciplina vão deixando os inimigos invisíveis cada vez mais de lado, a ponto de esses sabotadores já não influenciarem mais o seu dia a dia. Perfeito. Aí tu me liga, me conta, me convida para o churrasco da nomeação, a gente vai. Isso mesmo, a gente vai. Michele, sempre quando eu te recebo aqui, você sempre traz mensagens... carinho muito grande. Novas, que inspiram, que instruem, é sempre um prazer, não é? Não é só um cumprimento, você sabe disso, não é só um muito bom para mim também, né? Porque o trabalho que eu faço num nível menor, né, de formiguinha, pode alcançar um número maior de pessoas, né? E pode mostrar para quem está assistindo que isso é real. Isso, né? inspirar e essas pessoas saibam que tem caminhos e tem pessoas que auxiliam nesse caminho, né? Que são os professores. Né? Isso, e tem resultado. Né? Vale a pena, tá, gente? Quero pedir o teu @, eu sei que tu tá com um Instagram novo, que foi começado do zero, então... Tô com um Instagram novo, é @prof. Michele Guidolini. Prof tem ponto? Prof sem ponto. Prof Michele Guidolini, tudo junto. Michele com 2 L's e Guidolini com I no final. Isso. Se você colocar Prof Michele, eu já apareço ali. E aqui no rodapé do vídeo você vai estar o nome dela escrito correto. Pronto, então, Prof Michele Guidolini. Me segue lá, acompanha, que vai valer a pena. Obrigada, querida. É um prazer sempre. É sempre um prazer. E a gente encerra essa entrevista sensacional com muito conteúdo mesmo para você se preparar cada vez mais e alcançar a sua aprovação. Eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.